Israel ficou sob o domínio dos seleucidas, que tentaram impor a cultura grega aos judeus, proibindo suas práticas religiosas e profanando seu templo, o Templo de Jerusalém. Isso provocou uma grande revolta judaica, liderada pelos Macabeus, uma família de sacerdotes que resistiu aos seleucidas e restaurou a independência de Israel em 164 a.C., iniciando a dinastia dos Hasmoneus. Essa dinastia teve origem com Matatias, um sacerdote da família de Joaribe, que se revoltou contra o rei seleucida Antíoco IV Epifânio, que havia profanado o templo e proibido as práticas judaicas. Matatias iniciou a revolta dos Macabeus, que recebeu esse nome por causa do seu filho, Judas Macabeu, que foi o principal líder da rebelião. Judas conseguiu retomar Jerusalém e purificar o templo, do que ficou conhecido como a festa de Hanukkah. Após a morte de Judas, seus irmãos Jonatas e Simão continuaram a luta contra os seleucidas e conseguiram obter a independência de Israel, quando Simão foi reconhecido como sumo sacerdote, comandante e líder do povo pelo Senado romano. Simão foi o primeiro dos Hasmoneus a usar o título de rei e a cunhar moedas com o seu nome. O sucessor de Simão foi seu filho João Hircano I, que reinou entre 135 e 104 a.C. Ele foi um grande conquistador que subjugou os samaritanos, os edomitas e os idumeus. Ele foi sucedido por seu filho Aristóbulo I, que reinou apenas um ano, mas foi o primeiro a assumir também, abertamente, o título de rei e anexou a Galileia ao reino de Israel. O próximo rei Hasmoneu foi Alexandre Janeu, irmão de Aristóbulo I, que reinou entre 103 e 76 a.C. Ele foi um rei cruel e sanguinário, que massacrou os fariseus e seus partidários. Ele também travou várias guerras, expandindo as fronteiras de Israel até o rio Eufrates. Quando morre, o trono fica para sua esposa, Salomé Alexandra. Salomé foi a única rainha reinante da dinastia dos Hasmoneus e reinou entre 76 e 67 a.C. Foi uma governante pacífica e sábia, que restaurou as boas relações com os fariseus, promoveu a prosperidade do reino. Ela teve 2 filhos, Hircano II e Aristóbulo II, que disputavam o trono após a sua morte, dando início a uma guerra civil. A guerra civil entre os príncipes herdeiros foi aproveitada pelos romanos para intervir nos assuntos de Israel. O general Pompeu invadiu a Palestina em 63 a.C. e tomou Jerusalém após um longo cerco. Ele depois, Aristóbulo II, e confirmou Hircano II como sumo sacerdote, mas não como rei. Ele também reduziu o território de Israel e fez dele um estado cliente de Roma. A dinastia dos Hasmoneus perdeu seu poder e sua glória. Assim, os últimos representantes dos Hasmoneus foram Antígono, filho de Aristóbulo II, que tentou restaurar o reino com a ajuda dos partos, mas foi derrotado e executado por Herodes o Grande em 37 a.C. E Aristóbulo III, neto de Aristóbulo II, que foi afogado por ordem de Herodes, que se casou com a sua irmã Mariâmine para legitimar seu reinado. Com a morte de Aristóbulo III, a dinastia dos Hasmoneus terminou. Começava aí a dinastia Herodiana, que se aliou ao Império Romano e governou partes da região entre 37 a.C. e 92 d.C. O fundador da dinastia foi Herodes o Grande, que foi nomeado rei dos judeus pelos romanos em 37 a.C. Reinou até a sua morte em 4 a.C. Após a morte de Herodes o Grande, seu reino foi dividido entre seus 3 filhos, Arquelau, que recebeu a Judéia, a Samaria e a Idumeia, Antipas, que recebeu a Galileia e a Pérea, e Filipe, que recebeu a Bataneia, a Traconidite e a Auranidite. A dominação do Império Romano foi duradoura. A partir de então, Israel passou a fazer parte do Império Romano sob o governo de autoridades locais que eram nomeadas ou supervisionadas pelos romanos. Foi um período, às vezes, de prosperidade e desenvolvimento,
mas também de opressão e cobranças pesadas de impostos. Mas os judeus nunca se submeteram totalmente ao domínio romano e se rebelaram várias vezes contra os seus opressores. As principais revoltas judaicas contra os romanos foram a Grande Revolta Judaica de 66 a 73 d.C., que resultou na destruição do segundo templo de Jerusalém e na dispersão dos povos judeus pelo mundo, e a Revolta de Bar Coqueba, 132 a 135 d.C., que foi liderada por um Messias rebelde que tentou restaurar o reino judaico. Devido a esse espírito contestador judeu, o imperador romano Adriano, que governava na época, reagiu com violência à revolta. Ele enviou vários generais e legiões para esmagar os rebeldes. Os romanos enfrentaram uma forte resistência dos judeus, que se refugiaram em cidades fortificadas e cavernas. Os combates foram intensos e brutais, causando muitas baixas de ambos os lados. O líder rebelde foi decapitado e sua cabeça foi apresentada ao imperador Adriano. Os romanos massacraram cerca de 580 mil judeus, destruíram 50 cidades e 985 vilas, e escravizaram ou exilaram os sobreviventes. Eles também proibiram os judeus de entrar em Jerusalém, que foi reconstruída como uma cidade pagã chamada Hélia Capitolina. Além disso, eles mudaram o nome da Judéia para Síria-Palestina, em uma tentativa de apagar a memória e a identidade judaicas atrelada àquela região. A revolta de Bar Coqueba teve consequências dramáticas para a história do povo judeu e da região da Palestina. Ela marcou o fim da presença judaica na Terra Santa por quase 2000 anos, até a criação do Estado de Israel em 1948. Ela também provocou uma crise no judaísmo, que perdeu seu centro religioso e político. Muitos judeus se dispersaram pelo mundo, formando a diáspora judaica. Sob o Império Romano, tanto os cristãos quanto os judeus sofreram perseguições e discriminações por parte dos romanos, que os consideravam uma seita perigosa e subversiva. A situação dos cristãos mudou radicalmente quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo em 312 d.C. Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos com o Edito de Milão em 313 d.C. e favoreceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele também transferiu a capital do Império para Bizâncio, que passou a ser chamada de Constantinopla em 313. Aí, a partir de então, a Palestina ficou sob o domínio do Império Bizantino, que era a parte oriental do Império Romano. Em 359, o imperador Constâncio dividiu a Síria-Palestina em dois territórios, a Palestina e a Palestina Salutares. E 50 anos depois, o imperador Teodósio redividiu a região em 3 Palestinas, a saber, a Palestina Prima, com a Idumeia, Judéia, Samaria e Pérea, a Palestina Secunda, com o Esdrelão, Galiléia, Galaulítica e Decápolis, e a Palestina Tértia, com a região do Neguev, Sinai, Arabá e parte da Arábia. O Império Bizantino manteve o controle da Palestina até o século VII d.C., quando enfrentou a invasão dos árabes muçulmanos durante seu processo de expansionismo. Os muçulmanos conquistaram Jerusalém em 638 d.C., após um cerco de 4 meses, e estabeleceram um califado omíada na região. Com isso, o domínio romano sobre a Palestina finalmente terminou. Naquela época, a antiga Palestina era chamada de Jund Filastini, distrito militar da Palestina, sendo uma província da Síria. No século XI d.C., os cruzados cristãos invadiram a Terra Santa e estabeleceram os estados latinos do Oriente, que duraram até o século XIII, mas o que prevaleceu na Palestina nesse período foi o domínio árabe muçulmano. Nessa época, os árabes muçulmanos construíram diversas obras arquitetônicas e artísticas na Palestina, como a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha,
que são considerados os terceiros lugares mais sagrados do Islã, depois de Meca e Medina. Já o domínio do Império Turco-Otomano sobre a Palestina foi um período histórico que se iniciou no século XVI e terminou no século XX, quando a região foi dividida pelas potências europeias após a Primeira Guerra Mundial. Os turcos otomanos eram um povo de origem turca e muçulmana que formaram um dos maiores e mais duradouros impérios da história, abrangendo partes da Ásia, da África e da Europa. A Palestina era uma das províncias desse império poderoso, que também incluía a Síria, o Líbano, a Jordânia e o Iraque. A região era habitada por diversos povos, entre eles os árabes, os judeus, os cristãos, os drusos e os curdos. Os otomanos governavam a Palestina por meio de um sistema de satrapias, ou seja, de governadores locais que eram nomeados pelo sultão e tinham certa autonomia administrativa e fiscal. Os otomanos dividiram a região em 4 distritos: Jerusalém, Nablus, Gaza e Safed. Eles também impuseram impostos sobre a população, que era composta principalmente por árabes muçulmanos, cristãos e judeus. Os otomanos incentivaram a imigração de muçulmanos de outras partes do império, como turcos, curdos e circassianos, para a região. O domínio otomano sobre a Palestina terminou após a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, na qual os otomanos se aliaram à Alemanha e à Áustria-Hungria contra a França, a Inglaterra e a Rússia. Durante a guerra, os britânicos incentivaram os árabes a se rebelarem contra os otomanos, em troca da promessa de um Estado independente no Oriente Médio. Os britânicos também apoiaram o movimento sionista, que defendia a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Em 1917, os britânicos conquistaram Jerusalém e derrotaram os otomanos na região. Em 1920, a Liga das Nações concedeu aos britânicos o mandato sobre a Palestina, que passou a ser administrada como uma colônia. Com isso, começou um novo capítulo da história do conflito moderno entre árabes e judeus pela posse daquela terra. O domínio inglês e francês do Oriente Médio gerou muitos problemas e resistência dos povos locais, que se sentiam traídos e explorados pelos colonizadores. Os ingleses e franceses impuseram suas leis, impostos, línguas e culturas aos árabes, ignorando suas tradições, religiões e identidades. Eles também criaram fronteiras artificiais que não respeitavam as diferenças étnicas, tribais e religiosas dos habitantes locais. Isso provocou conflitos internos e externos entre os países da região, que lutavam por sua independência ou por sua unidade. Portanto, o domínio inglês e francês no Oriente Médio foi um período de intervenção colonialista que moldou as fronteiras e as dinâmicas políticas da região, mas também gerou muitas contradições e violências que persistem até os dias de hoje. Outro episódio histórico do final do século XIX, que marca até hoje o conflito entre árabes e judeus, foi o movimento sionista. O sionismo foi um movimento político que defendeu o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado nacional judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. O movimento surgiu no final do século XIX em um contexto de crescimento do antissemitismo na Europa. O sionismo organizou congressos, comissões e colonizações para viabilizar o seu projeto de fundação de um Estado judeu na Palestina, que era então uma província do Império Otomano. O movimento ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, que vitimou milhões de judeus e sensibilizou a comunidade internacional frente à causa judaica. O problema é que naquele momento a região era habitada por uma maioria árabe e uma minoria judaica, que aumentou com a imigração de judeus europeus fugindo do antissemitismo e apoiados pelo movimento sionista. Essa imigração gerou tensões e conflitos entre árabes e judeus, que se agravaram com o surgimento do nacionalismo árabe e a ascensão do nazismo na Europa.
Os britânicos tentaram conciliar os interesses dos dois povos, mas não conseguiram evitar a violência e o terrorismo na região. Em 1947, eles decidiram entregar o problema da Palestina à ONU, que formou uma comissão especial para estudar uma solução. A comissão propôs a partilha da Palestina em 2 estados, com Jerusalém sob o controle internacional. A proposta foi votada na Assembleia Geral da ONU e aprovada. A resolução da ONU provocou reações opostas entre árabes e judeus. Os árabes rejeitaram a partilha e iniciaram uma guerra civil na Palestina, contando com o apoio dos países vizinhos. Os judeus aceitaram a partilha e se prepararam para declarar a independência do seu Estado. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, líder da agência judaica, proclamou a criação do Estado de Israel. No dia seguinte, os países árabes invadiram Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. A guerra durou até 1949, quando foram assinados acordos de armistício entre Israel e os países árabes, Egito, Jordânia, Síria e Líbano. A guerra resultou em uma vitória de Israel, que ampliou seu território além das fronteiras estabelecidas pela ONU. A guerra também resultou em uma tragédia humanitária, pois cerca de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram das suas casas e se tornaram refugiados em países vizinhos ou em campos da ONU. A questão dos refugiados palestinos é um dos principais obstáculos para a paz no Oriente Médio até hoje. E desde a criação do Estado de Israel em 1948, esse se envolveu em vários conflitos ou guerras com os seus vizinhos árabes, motivados por questões políticas, territoriais e religiosas. Alguns dos principais conflitos ou guerras foram a Guerra de Suez, em 1956, que foi motivada pela nacionalização do Canal de Suez pelo Egito, que representava uma ameaça aos interesses econômicos e estratégicos da França e do Reino Unido na região. Israel se aliou a esses 2 países e invadiu a península do Sinai, mas teve que se retirar diante da pressão dos Estados Unidos e da União Soviética, que apoiava o Egito. Israel obteve como concessão a abertura do Canal de Suez para sua navegação e a retirada das tropas egípcias das fronteiras com Gaza. A Guerra dos 6 Dias, 1967, que foi desencadeada por um ataque preventivo de Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia, que se preparavam para uma ofensiva contra o Estado judeu. Israel obteve uma vitória esmagadora e ocupou a península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além das colinas de Golã. Esses territórios passaram a ser chamados de territórios ocupados e são até hoje motivo de disputa entre os israelenses e palestinos. A Guerra do Yom Kippur, 1973, que foi iniciada por um ataque surpresa do Egito e da Síria contra Israel no Dia do Perdão Judaico, com o objetivo de recuperar os territórios perdidos em 1967. Israel conseguiu repelir o ataque e contra-atacar, mas sofreu muitas baixas e teve que aceitar um cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A guerra levou a um processo de negociação entre Israel e os países árabes, que resultou na devolução do Sinai ao Egito em 1979. A Guerra do Líbano, 1982, que foi desencadeada pela invasão israelense do Líbano, com o objetivo de expulsar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, de seu território, onde realizava ataques contra Israel. A invasão provocou uma forte resistência de milícias libanesas. Israel ocupou parte sul do Líbano até o ano 2000, quando se retirou. Além desses conflitos ou guerras, Israel também enfrentou constantes confrontos com os palestinos, que reivindicavam seu direito à autodeterminação e à criação de um Estado independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza.
Esses confrontos se intensificaram após as intifadas ou levantes populares. O conflito tem sido alimentado por uma série de questões complexas, incluindo disputas territoriais entre Israel e a Palestina, tensões religiosas e políticas, bem como a segurança de Israel. A solução de referência da comunidade internacional é a criação de um Estado palestino que coexista em paz com Israel. No entanto, a resolução do conflito ainda se choca com disputas que parecem cada vez mais insolúveis e alimenta esse conflito que já dura mais de 70 anos, trazendo muita dor tanto para as famílias israelenses quanto para as famílias palestinas. Pessoal, eu quero agradecer imensamente pelo carinho de vocês. Esse é apenas o terceiro vídeo desse canal. Eu quero agradecer novamente. Continuem assistindo, compartilhando com seus amigos. Valeu, pessoal. Muito obrigado.